O José Alves perguntando se o Bruma vem mesmo. Vasco e Braga estavam trocando documentos, tá? Sabe aquela questão burocrática dos departamentos jurídicos trabalhando? Com o Marinacks fechado no São Paulo, tem alguma informação de SAF no Vasco, DG? Não está fechado no São Paulo ainda, tá? A notícia que o São Paulo deixou vazar nessa semana é de que o Evangelos Marinakis, aquele magnata grego que negocia com o Vasco e com o São Paulo, está procurando um escritório de advocacia de primeiro nível, nível A, em São Paulo. E essa informação foi meio que festejada no São Paulo. O Tricolor entende que se esse movimento está sendo feito, é porque o Marinacks pretende avançar no acordo com o São Paulo, tá? O membro do canal manda mensagem, like número 12, Nicola. E o reforço para o ataque do Vasco chega quando? O DG tá tudo encaminhado com Bruma. Vasco e Braga estão trocando documentos para que o atleta possa virar reforço. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização de momento. Quer ver, ó? Ver se eu estou tentando aqui alguma novidade para vocês, tá? Você sabe a diferença entre valores agora do Grupo Libra e LFU no Brasileirão? A ótima pergunta é do Gabriel Fontes. Gabriel, eu conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza e um dos líderes da LFU. E ele nem confirma o valor de R$1,5 bilhão de reais, mas ele garante que o contrato atual é 50% maior do que o do ano passado para os clubes da LFU e 70% maior na comparação com anos anteriores. E que a diferença entre aquele que mais vai receber na LFU e o que menos vai receber é de 2 vezes e 2,6, tá? Então, digamos que o Corinthians seja o que mais vai receber na LFU, na comparação com quem menos vai receber, a diferença é de mais ou menos 2,5 vezes, 2 vezes 6, para ser mais preciso, tá? O pessoal não teve acesso aos números da Libra, tá? Então essa comparação ela tá um pouquinho prejudicada e até normal que a gente tenha essa dificuldade, porque o pessoal da Libra não vai fazer questão de divulgar esse valor, até porque se for menor, a comparação vai render muitas críticas, né? Sobre Roberto Firmino, o Al Ahly, o time dele na Arábia Saudita já até contratou um jogador na teoria para o lugar dele, o Galeno brasileiro que veio do Porto por 50 milhões de euros. Então, rescisão de contrato lá não está completamente descartada não, tá? É uma coisa que tá sendo debatida e discutida. Mas aí, para vir ao Brasil, aí são outros 500. E assim, o Roberto Firmino já se declarou algumas vezes corintiano. De infância, vontade de jogar no Corinthians. Acharia estranho se ele fechasse com o Palmeiras. Tá? Que mais? O Wellington Gonçalves, Nicola, muitos times adiantaram direitos de TV. O Vasco recebeu quanto e quanto vai receber no total? Cara, a pergunta é espetacular e muito difícil, porque é algo muito particular e que a gente só teria acesso se a gente tivesse proximidade tremenda do diretor financeiro do Vasco, tá? Não é o caso. O Amodeu, que é um cara com quem eu converso com bastante frequência, certamente não vai me passar esse dado, porque é uma coisa muito estratégica, né? Olha, adiantamos tal valor, enfim. Sobre reforços para o Vasco, o Bruma está muito perto, não vou dizer que está fechado, mas está muito perto, e não é o único atacante de lado de campo que o Vasco pretende contratar. O Vasco quer, no mínimo, 2 atacantes para essa janela, tá? O Bruma e mais um. O Bruma eu acho muito interessante. Eu vou dizer para vocês que eu até prefiro o Bruma ao Brian Rodrigues, que foi alvo do Vasco por semanas. Não que o Brian seja ruim, pelo contrário, o Brian é muito bom jogador, mas o Bruma é mais incisivo, talvez até mais artilheiro. Eu gosto demais desse português que nasceu em Guiné-Bissau. Nicola, muitos times adiantam. Essa aqui é o que eu estava lendo do Wellington, boa observação, né? O segundo atacante para o Vasco pode ser o Rony? Pode, porque o Rony pode jogar de 9, mas pode jogar ao lado do Verratti, não tem problema nenhum. Essa é uma das grandes qualidades do Rony. O Rony não é um centroavante, ele pode atuar como um centroavante, né? Que mais? Deixa eu ver o que mais de perguntas vocês têm por aqui. Se o Rony não quis o Fluminense, não vai aceitar o Vasco. Depende muito da grana, né? Mas o Jefferson é quem escreve. Mas Jefferson, a questão financeira, de fato, parece ser impeditivo. Como é que o Vasco vai ter a possibilidade de oferecer R$1,5 milhão por mês? O Jailson Júnior, eu cheguei agora a falar sobre o Bruma no Vasco. Não está assinado e, portanto, não está fechado. Mas Vasco e Braga trocam minutas de contrato desde sábado. O que é trocar minuta de contrato? Você
faz o contrato aqui, manda para o departamento jurídico do outro clube, que analisa e discute com o presidente. Precisa alterar essa coisa aqui. Isso aqui a gente não gostou. Vamos fazer diferente aqui. Aí volta o contrato. Aí a parte aqui redige e manda. Então está nessa fase. A tendência é que o acordo seja sacramentado muito em breve. Notícia espetacular, tá? Muito boa de fato. Eu mandei mensagem para uma pessoa do Vasco para pegar mais detalhes, não tive resposta. O que eu sei, antes dessa pessoa se comunicar, estou aguardando a resposta ainda, é que Vasco e Braga estão trocando minutas do contrato para compra em definitivo do jogador. Vai custar menos do que os 7 milhões de dólares oferecidos ao América pelo Brian Rodrigues. E aí só uma curiosidade, o América do México subiu a proposta pelo Wesley do Internacional. Proposta, informação exclusiva, tá? Proposta que o América fez pelo Wesley já chegou a 12 milhões de dólares. Com isso, aumentam as chances de Wesley virar reforço do América e, por consequência, o Brian Rodrigues ser negociado. Moreirense e Braga. O que isso tem a ver com o Vasco da Gama? Bruma, atacante do Braga, que interessa, negociou, tem tudo acertado. Será que hoje é o dia D? Vamos falar sobre isso. Claro, preparação para o clássico com o Fluminense. Quarta-feira, lá em Brasília, Vasco segue na segunda colocação do campeonato estadual. Não jogamos bem. Aliás, um primeiro tempo muito ruim, o segundo melhorou um pouco diante do Volta Redonda. O que aconteceu com o Vasco? Coutinho e Payet jogam juntos? Não jogam juntos? O que está acontecendo com o time que oscilou? Muitos torcedores, e já vou começar com esse tema, estão muito aborrecidos com a atuação do Vasco da Gama. Com razão em parte. Torcedor, é apenas o início. Primeiro jogo realmente que o Vasco jogou muito mal, dos 4 comandados pelo técnico Fábio Carille. Um deles, com as reservas praticamente, Léo Jardim e Verratti jogaram, né, no último jogo em São Januário. Mas olha só, o Vasco hoje foi contra o Maricá. O Vasco hoje está na segunda posição. Vai pegar um Fluminense que está na 9ª. Um time que está oscilando demais, muito cobrado e tal, empatou ontem com Boa Vista em 1-1. E o Vasco vai oscilar. É um início de temporada. Encontrar a melhor formação técnica e tática. Isso vai acontecer. É óbvio que o torcedor não espera isso. O torcedor espera o quê? Um time forte, um time aguerrido, um time brigador, um time que lute por todas as bolas, um time que dispute a parte alta da tabela. É tipo mundo ideal e mundo real. No início de temporada, com poucos dias de treinamento, e isso chamou a atenção o próprio Fábio Carille na entrevista coletiva, o Vasco hoje não tem ainda um mês de pré-temporada. E já disputou, os titulares disputaram 3 jogos. O 4º jogo, o Maricá, alguns só jogaram. Vamos pegar 3 jogos. 3 jogos em menos de 30 dias de treinamento. É isso. O Vasco voltou à pré-temporada no dia 6 de janeiro. Hoje, dia 3 de fevereiro, e o Vasco já fez todos os titulares 3 jogos. Não está certo. Mas o calendário impõe essa dificuldade. E já vem um clássico. Quarta-feira, lá em Brasília, mando de campo do Vasco, diante da equipe do Fluminense. Hoje, o Maricá joga. Ele pega o Madureira. Se ele vencer, ele volta à liderança, vai a 14 pontos e traz o Vasco para a 3ª posição. Vamos aguardar os resultados dessa rodada, que teve um jogo adiado, foi Flamengo e Botafogo, em virtude ontem da disputa da Supercopa. Então, Flamengo e Botafogo ficou para o dia 12 de fevereiro. Bom, vamos falar sobre o Bruma, atacante que já está acertado com o Vasco. O Vasco já acertou tudo com ele, com o próprio Braga. Ontem, em entrevista antes do jogo, Carlos Carvalhal, numa pergunta feita pelo Leonardo Baran, grande abraço ao Baran, que esteve lá na coletiva do Braga, na véspera do jogo com o Moreirense, que acontece hoje, 3h45 da tarde, horário de Brasília. Ele foi perguntado sobre a negociação. E aí, Bruma está indo embora?
Vasco tem realmente interesse e tal. E o Carvalhal não hesitou e falou, olha, o Bruma tem várias propostas, inclusive do Brasil, e ele vive a melhor temporada dele. É um jogador importantíssimo, está focado no jogo de amanhã, no caso de hoje, diante da equipe do Moreirense. Torcedor, o que eu tenho de informação? Tá tudo certo, tudo fechado. Agora, há alguns detalhes que ainda faltam ser acertados. Por exemplo, ele já vem, hoje é o último jogo dele, a partir de amanhã ele já embarca para o Brasil. O Braga vai liberar ele imediatamente? Ah, Fábio, mas a janela fecha quando? Dia 28 desse mês. Então o Vasco corre contra o tempo, obviamente, porque ele quer encerrar logo essa negociação e colocá-lo em campo. A gente viu contra o Volta Redonda o quanto nós não temos um escape pelo lado. O Alex Teixeira não é esse escape pelo lado. O Adson ainda não voltou. O David não vai voltar agora, somente no meio do ano. Então o Bruma é tido pela comissão técnica como jogador ideal para compor esse cenário, para entrar do lado do campo e assumir a vaga titular. Isso significa que o Brian Rodrigues não vem mais? Não. É que nesse momento o América do México não libera o jogador. Então não adianta. Não adianta ficar brigando por um jogador que só virá, ou se o Vasco quiser esperar, em agosto. Então não adianta. O Bruma não. Ele viria para agora. E tem que ser para agora, porque o campeonato está comendo solto. Quarta-feira já é a 8ª rodada. Só para lembrar, a última rodada acontece dia 23 desse mês. Ou seja, daqui a 20 dias acaba o campeonato estadual. Não, Azevedo, tem semifinais e finais, sim. Mas se o Vasco não chegar em semifinais, vai jogar Taça Rio. Aí o brasileiro é só em março, início de abril. Então não adianta, tem que forçar logo para o cara chegar amanhã, quarta-feira, e jogar já na outra segunda-feira. É isso. Para ter o Bruma nos clássicos, com o Flamengo e Botafogo, por exemplo. Então o Vasco espera ter uma resposta hoje, para anunciar o cara logo hoje, amanhã no máximo, e tê-lo na quarta-feira no Brasil. Está tudo fechado. Faltam algumas assinaturas. Os contratos já estão sendo trocados. Agora, pode o Braga dizer assim, não vou liberar mais, vou roer a corda? Pode. A negociação não está sacramentada porque falta assinatura. E hoje, a diretoria espera, por isso o dia D, a assinatura para poder anunciar o Bruma. E mais, outro reforço de lado de campo, que eu ainda não consegui descobrir o nome e não foi dito ainda, está em negociação avançada. O Vasco quer 2 reforços para essa janela. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Vou colocar agora aqui no final o vídeo de ontem. Infelizmente, nós perdemos aqui na Liga Cidade Jardim para o Flamengo, mas o pai deixou dele, um canudo de fora da área. Foi 3-1 para eles, mas eu abri o placar. Infelizmente, nós não conseguimos vencer. Mas é muito bom representar as cores do Vasco da Gama e esse canudo tá lá no gol neles. Um grande abraço. É isso aí, torcedor vascaíno, esse é o nosso giro de notícias no dia de hoje, nesta segunda-feira, trazendo as últimas informações do Vasco da Gama para você, torcedor vascaíno, tudo atualizado. O Vasco, né, tá muito próximo aí de anunciar a contratação de Bruma, atacante vindo do Braga, de Portugal. Falta só aí alguns detalhes a serem concluídos nas negociações para o atleta ser anunciado como reforço do Vasco da Gama. Foi perguntado também na live aí do Nicola se o Rony poderia realmente ser contratado pelo Vasco. Ele não obteve resposta na live, mas sabe-se da dificuldade financeira do Vasco, então acredito que é uma contratação muito complicada. Já o América do México avançou lá numa proposta maior pelo Wesley do Internacional e deve ficar livre caso concretizar essa negociação. Brian Rodrigues deve ficar livre, né? O América finalmente deve negociar o jogador. Será que após o Vasco fechar com o Bruma, o Brian também vem para o Vasco? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.